Olá pessoal do canal, tudo bem? Mais um tema para a gente discutir. Hoje vamos falar sobre relações familiares. Todo mundo tem família, logo todo mundo está envolvido em algum tipo de relação familiar. Ou você é pai, ou você é mãe, ou você é filho, irmão. Essas relações são por definição conflituosas e complicadas. É dentro de um âmbito familiar que muitas das tensões sociais acontecem. É ali o primeiro laboratório das nossas experiências, daquilo que a gente vai presenciar lá fora. Vamos ver como o cinema tratou disso. Começar com Como Água para Chocolate, um filme de 1992, um clássico do cinema mexicano que foi adaptado da literatura para as telonas. Esse filme traz uma mãe chamada Helena, interpretada pela Regina Torné. Ela tem duas filhas, mas um rapaz chamado Pedro, interpretado pelo Marco Leonardi, está apaixonado pela mais nova, que é a Tita, interpretada pela Lumi Cavazos. Mas a mãe, seguindo uma tradição de casar a filha mais velha, não quer que esse amor aconteça. Ela faz de tudo para impedir. E aí começa então uma história, digamos, de tragédia dentro dessa família. Ora, eu nem vou falar muito do roteiro do filme, porque ele é bem literário, então aqueles filmes com várias viradas, né, na história, no enredo, mas o que eu quero destacar é como esse filme trabalha o peso da tradição. No caso, ele discute as relações e as tradições familiares, quando um costume pesa mais do que pensar na felicidade das pessoas. Então é uma mãe que acaba morrendo e jura que ela vai voltar depois da morte dela para perseguir a filha. E é isso realmente o que acontece. Então essa filha mais nova tem esse caso com o marido da irmã e a mãe acaba atormentando a própria filha. Não é? Então é uma história, digamos, de amargura, de maldade, de injustiça. É difícil assistir esse filme e não sentir esses sentimentos pulsando em nós, perpassando praticamente o nosso corpo por conta de tudo que nós vemos na tela. Ora, cumpre enfatizar que é o retrato de uma época, é o retrato de um povo, de uma cultura. Né? O filme se passa no México de 1895, ou seja, há mais de 120 anos atrás. Então, era um outro tipo de formação que as pessoas recebiam. A relação dos filhos com os pais era de total respeito e submissão. Os pais conseguiam o respeito através da autoridade imposta, muitas vezes por violência, por agressão. Né? Os castigos que os filhos sofriam eram muito duros. Então não havia como escapar dessas amarras construídas pela família. Né? Então quem tem mais de 40 anos sabe disso, como que era a criação das crianças há 30 e poucos anos atrás, daí mais para trás ainda, no caso do filme, 120 anos. No caso da Tita, ela fica com os seus desejos atravancados, mas ela demonstra muita coragem, muita rebeldia, ela luta pelo que ela quer, não aceita ter menos do que ela acha que merece. Embora a sua irmã e outras pessoas demonstrem bastante inveja, ela perpassa tudo isso, enfrenta tudo isso com muita resolução e muita dignidade. É uma das grandes personagens do cinema. Ora, ela não aceita renunciar à sua felicidade por um mero capricho da sua mãe. Essa é a grande lição desse filme. A vida, ela tem os seus percalços, mas no caso da Tita, ela faz com que a sua vida, a vida dela, obedeça à sua vontade, àquilo que ela determinou, passando por cima de todas essas convenções sociais. O outro filme é um filme bastante moderno, Homens, Mulheres e Filhos, de 2014. Esse filme ele já trata muito da questão no contexto do mundo virtual, do mundo que a gente vive hoje, onde as famílias são um núcleo de isolamento. Dentro das casas, cada um tem o seu espaço, ou fica no quarto, ou fica na sala, o outro fica na cozinha, né? O pai na sala, a mãe na cozinha, os filhos no quarto isolados. Claro, sempre interagindo pelo computador, internet,
telefone, então sempre interagindo com alguém, mas sempre no ambiente virtual. Então, mostra um pouco das tensões que esse formato de família, ou essa dinâmica que a família está vivenciando nos dias atuais, os conflitos que isso gera. Então, é a realidade virtual sendo usada como válvula de escape para essas tensões, essas necessidades, esses desejos que as pessoas têm. Então, ao mesmo tempo que nós vemos os dramas dos jovens, também vemos dos adultos. Quando vemos dos filhos, também dos pais. São dramas diferentes, são tensões diferentes, cada um obedecendo, digamos, um espaço no tempo, respeitando uma idade, né? Um tempo de desenvolvimento e amadurecimento. As pessoas passam mais tempo online e elas não conversam, não interagem entre elas. Elas nem sabem o que estão acontecendo na vida das pessoas que dividem com ela o mesmo espaço físico. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, ela sabe todos os dramas que estão acontecendo na vida dos amigos, das pessoas que ela conhece, apenas de forma superficial, do colégio, da rua, do bairro, etc. Então vejam só, são falhas de comunicação, problemas derivados de falhas de comunicação. Pessoas tentando sair de um círculo vicioso, né? Um círculo que as mantém presas, mas elas não conseguem. Porque esses pais são inseguros, porque não sabem como criar os filhos, e os filhos são deprimidos porque se afetam demais com tudo o que acontece com eles, mesmo essas coisas não sendo absolutamente nada demais. De um lado nós vemos pessoas se isolando, do outro lado pessoas se expondo demais, mandando vídeos pela internet, se expondo, tentando ser populares, e do outro lado o isolamento. É todo um efeito da descarga pulsional, desejos pulsando e as pessoas tentando desesperadamente satisfazer isso, se apegando ao mínimo de felicidade que elas encontram diante delas. Para terminar, a gente tem que se perguntar, porque o filme de certa forma nos coloca essa pergunta: como esse abismo se formou? Como é que os abismos se formam dentro de uma mesma família? E daí, por extensão, os abismos dentro da sociedade, dentro das instituições, da escola, da igreja, né, em outros locais que a gente frequenta. Como é que se formam esses abismos, essas distâncias entre as pessoas? Mais do que isso, como é que se resolve isso? Fica aí a pergunta para todo mundo refletir. Ok? Gente, obrigado, valeu pela atenção. A gente se fala na próxima. Até mais.